Bom dia, gente. Glória a Deus, aleluia. Bom dia e bom sábado. Hoje eu vou fazer a leitura. A primeira leitura do aplicativo Liturgia Diária. Fazer a primeira leitura hoje. Hoje pegou Isaías. Hoje veio Isaías. Na primeira leitura veio Isaías. Ok? Profeta. Nós estávamos em Ezequiel. Anteontem foi Ezequiel. Hoje saiu Isaías. Eu só vejo na hora que eu abro o aplicativo. A leitura do dia. São 3 leituras bíblicas. Eu faço só a primeira, né? Quem quiser ver as 3 é só olhar o aplicativo. As leituras bíblicas é só a leitura bíblica. Depois eles vão falar outras coisas, tudo lá no aplicativo, mas a leitura bíblica é só a leitura bíblica. Não tem nenhuma mágica, nem um mistério, nem uma assombração, não. Porque tem pessoa que ela vê assombração em tudo. Ela vê capeta em tudo. Tem pessoa que vê capeta em tudo, gente. Meu Deus, como protestante evangélico tem mania de ver capeta em tudo. Principalmente os pentecostais. Eu terminei de fazer um áudio, coloquei lá meus grupos de WhatsApp, falando sobre isso. Mas agora nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, ok? E o Senhor vem conosco, nos abençoe e nos ajude. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ajuda a entender, amém. Então vamos lá. Então a primeira leitura é Isaías 9, de 1 a 6. Esse versículo de Isaías é bastante comentado, essa parte do capítulo 9 de Isaías. O livro de Isaías todinho é bastante comentado, né? Mas vamos fazer a leitura aqui. Primeira leitura, Isaías 9, de 1 a 6. Leitura do livro do profeta Isaías. E já pedi, continuo pedindo para que Deus nos ilumine, o Espírito Santo nos ajude a entender, porque ler Bíblia sem entendimento do Espírito Santo, gente, e sair por aí pregando errado é perigoso. É melhor não ler a Bíblia do que ler a Bíblia e entender ela errada. Porque quem pregou a Bíblia de forma errada foi o próprio diabo lá, quando citou os versículos da Bíblia para o Senhor Jesus. Tome cuidado. Vem conosco, Senhor. Vamos lá. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Isso aqui era uma profecia. Aquele povo naquela época de Isaías, eles estavam andando na escuridão. E eles iam ver uma grande luz lá no futuro. Depois, acho que de 600 anos depois, mais ou menos, gente. Só se vê a época de Isaías e a época que Cristo veio. Ok? Tem profecia de 3.000 anos que ainda não se cumpriu. As profecias elas só vão cumprir todas depois que o Senhor Jesus voltar. Tem algumas que cumpriu em parte, mas não cumpriu na totalidade, ok? Mas vamos lá, vem conosco, Senhor, ajuda-nos a entender a tua palavra. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam na sombra da morte, uma luz resplandeceu. Aquele povo naquela época, ele estava habitando na sombra da morte. Porque logo em breve ali, a Babilônia ia vir e ia levar os judeus cativos. Ia destruir o templo. Eles já estavam habitando na sombra da morte. Mas eles estavam igual hoje, o povo, né? Achando que o presidente da América vai resolver tudo, né? Às vezes a pessoa já está na sombra da morte e ela acha que... Ah, Jesus! E ainda vem os falsos profetas para ajudar a pessoa a ter falsas esperanças, né? Uma coisa é a gente confiar no Senhor e guardar o socorro dele.
Outra coisa é a gente dar ouvido para falso profeta. Os verdadeiros profetas sempre tiveram problema com os falsos profetas, porque o povo preferia acreditar nos falsos profetas. E não mudou não, gente. Até hoje, em qualquer meio, as pessoas dão muito ouvido para os falsos profetas. Vem conosco. Jesus, santo é teu nome. Isso aqui é a palavra do Senhor. Isso aqui não foi profecia extra que ninguém recebeu, não. Isso aqui é o profeta Isaías. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam na sombra da morte, uma luz resplandeceu. Aquele povo, eles já estavam andando na escuridão, na sombra da morte. Mas essa luz, que foi o Senhor Jesus, ela só nasceu... eu não confirmei exatamente, mas acho que, se não me engano, é de 600 a 700 anos depois que essa luz foi nascer, ok? Vamos lá. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividir os despojos, pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madian, esse é Midian, ok? Quem viveu essa alegria? Foi todo o Judá? Não, gente, não foi todo o Judá que viveu essa alegria, não. Foi só aqueles que creram em Jesus de Nazaré, ok? Eles viveram essa alegria. Eles viveram, imagina a alegria que aquele povo que estava morrendo de fome no deserto, comeu pão e peixe até sobrar. Imagina a alegria que eles ficaram. Tem um dia que o Senhor Jesus não fez milagre não, só para testar eles. De vez em quando você vai passar pelo teste e entenda, porque se você não entender vai ser pior. Ok? Tem o dia da prova. E o dia da prova, se você não entender o dia da prova, você vai falar besteira e você vai complicar mais a tua vida. Então o Senhor Jesus fazia os milagres ali, era só festa e alegria. Mas teve um dia que o Senhor Jesus não fez. Porque aquele povo precisava também saber que a vinda do Senhor Jesus não foi só para fazer milagre na terra, não. Tinha outras coisas até mais importantes. Ok? Tem muita gente que vive milagre, mas não vai para o céu. Ontem mesmo eu li, estava fazendo as lives, li. Tinha pessoas que o Senhor Jesus curava e perdoava. Ele ganhava a cura e a salvação. Por quê? Porque se a pessoa fosse só curada e não recebesse a salvação, ela ia morrer e ia para o inferno. Os 10 leprosos, o Senhor Jesus falou, vai lá, mostra para o sacerdote. Enquanto eles estavam indo, eles olharam para a pele deles, estava tudo curado. Um só voltou para agradecer Jesus. E o que voltou para agradecer o Senhor Jesus recebeu a salvação. Os outros só estavam interessados na cura. Tem um monte de gente que vai nas igrejas só interessado no milagre. Mas não vai ajoelhar e agradecer o Senhor Jesus. Não vai clamar por Cristo e, por consequência, não recebe salvação. Ir para a igreja atrás de milagre não significa que a pessoa está convertida. Vem conosco, Jesus, santo é teu nome. A carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais. Os fiscais é os cobradores de imposto, ok, gente? Tu os abateste como na jornada de Midian, botas de tropa, de assalto, trajes manchados de sangue. Tudo será queimado e devorado pelas chamas. Porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho, ok? Que tinha que estar com um F maiúsculo. Toda vez que a gente fala filho, se tratando de Senhor Jesus, nós colocamos um F maiúsculo. Podia também ter colocado menina, ter com M maiúsculo também, ok? Porque nasceu para nós o menino, um menino, foi-nos dado
um filho. Ele podia ter colocado aqui, porque nasceu para nós o menino, porque foi nos dado o filho. Ele traz aos ombros a marca da realeza, de rei, ok? O nome que lhe foi dado é Conselheiro. Brigam, porque Jesus não chama Jesus, Yahoshua, Yeshua, Yehoshua, Yahusha. E fica na internet, gente, não leva a nada essas coisas. Briga, porque o nome de Jesus é esse, porque o nome de Deus é esse. Briga. Vamos ver o que a Bíblia fala? O que o profeta Isaías falou? Quem é Jesus? Esse aqui, ó. Conselheiro admirável. Conselheiro admirável. Não tem ninguém que dá conselho melhor que o Senhor Jesus. Sempre que eu falo Senhor Jesus, estou falando Pai, Filho e Espírito Santo, que eles fazem a obra unidos, ok? Conselheiro admirável. Deus forte. Deus forte, não é Deus fraco, não. Jesus não é Deus fraco. Deus fraco é na cabeça dessas pessoas que não têm fé. Deus forte, ele é Deus forte. Pai dos tempos futuro. Que tem tradução, coloca Pai da eternidade, ok? Príncipe da paz. Toda paz tem princípio em Cristo Jesus. O falso Cristo não pode dar paz porque o falso Cristo não tem princípio de paz. Quem tem é Jesus de Nazaré. O falso Cristo, ele vai enganar as pessoas, vai dar dinheiro, vai fazer isso, coisas boas, materialmente falando, usar muita tecnologia, mas essa paz de Cristo aqui só conhece quem crê em Jesus. Vamos lá. Príncipe da paz. Grande será o seu reino. Grande será o seu reino. E a paz não há de ter fim. Não tem fim. Se nós acreditamos no Senhor Jesus e nós acreditamos, glória a Deus, então a paz dele está conosco e não tem fim. O dia que a gente está sem paz é porque nós é que estamos cometendo alguma coisa errada. Nós é que colocamos o olho, não devia ter colocado. Nós é que falamos coisa que não devia ter falado. Porque a paz dele é promessa. É promessa, paz sem fim. Ok? Não. Grande será o seu reino e a paz não há de ter fim. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade. Onde que está o trono de Davi? Onde está o trono de Davi? O trono de Davi está em Jerusalém. Ah, mas ele veio, não governou, morreu, só ficou 33 anos. Pois é. Porque foi assim que o Pai Eterno quis. Mas o reino dele não acabou. E ele está voltando. Ele está às portas. Pai dos tempos futuros, príncipe da paz, grande será o seu reino e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi. E sobre o seu reinado que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade. A partir de agora e para todo sempre, o amor zeloso do Senhor dos exércitos há de realizar estas coisas. No momento quando fala Senhor dos exércitos, está falando do Pai. Falando de Deus o Pai, ok? O amor zeloso do Senhor dos exércitos, exército de anjos, exército de guerras. Gente, no céu os anjos têm espadas, viu? Tem guerra, tem... O céu não é a mágica, o céu não é a imaginação, o céu não é um lugar que só tem nuvem. Não, o céu tem muitos anjos guerreiros com suas espadas na mão, ok? Guardando ao entorno. Vamos lá. O Senhor dos Exércitos. É o exército de anjos, ok? Vai para a guerra. Tem a guerra santa. A guerra santa é a guerra do Pai Eterno. Há de se realizar estas coisas. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos. E não é um exército só não, é vários. É muitos. Senhor dos Exércitos, há de realizar
estas coisas. Palavra do Senhor e graças a Deus. Então, o Senhor tem muitos exércitos. Existe muitos exércitos de anjos. Não é um só. Não é um exército só. São vários. Ok? Os anjos, a parte mais próxima de Deus é semelhante a homens. Mas tem também anjos animais. Ok? Tanto em Apocalipse como em Ezequiel aparece aquele ser de 4 cabeças. Cada cabeça é de um jeito. Homem, leão, águia e boi. Será que você conhece mesmo as coisas de Deus? Será que nós conhecemos? Não conhecemos nada. Não é todo mundo que consegue ver as coisas de Deus, não. E se Deus, e essas pessoas que ficam falando que tudo é o capeta, se Deus fazer elas ver o capeta, elas vão sair correndo 3 dias, 3 noites. Jesus vem conosco, proteja-nos, livra-nos de todo mal, que a gente quer ver Jesus. Eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus Cristo, o Senhor. Eu quero ver Ele, o pé dEle, a mão dEle, tudo que eu puder ver dEle, a face dEle, o dia que eu puder contemplar, que cremos que só na eternidade. Eu quero ver Jesus. Ele é o nosso noivo querido. Quem ama Ele, aguarda Ele com amor. Quem realmente entregou a vida para o Senhor Jesus e ama Ele, tem Ele dentro do coração, tem estima por Ele. Vive para Ele. E clamamos, Senhor, perdoa-nos. Te agradecemos porque o Senhor veio morrer por nós e salva-nos, Senhor. Salva nós e nossa casa, livra-nos do mal, do engano, da mentira, em nome de Jesus, amém. Ok? Faz igual aquele leproso que voltou para agradecer a Senhor Jesus e recebeu a salvação. Muitos vão ficar só igual aqueles 9 leprosos. Recebeu a cura, mas não tinha salvação. A salvação é eterna. Não troque a sua salvação por 5 minutos de prazer dessa terra. Não troque. E eu vos deixo até a próxima e que o Senhor venha conosco, que nos ajude, nos livre do mal. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Shalom, até a próxima. Essa foi a leitura de hoje.